Você já leu 1 João capítulo 5, versículo 20? Onde diz: "E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna." Muita gente que não aceita a divindade do Senhor Jesus, não aceita Ele como Deus, não vê neste versículo que o verdadeiro Deus está tratando dele, falando dele. O Pai é Deus, sim, o Espírito Santo também, e o Filho também. No decorrer de sua primeira carta, o apóstolo João chamou os hereges docéticos de mentirosos e anticristos, dando a entender que eram inspirados por espíritos de demônios. Ao negar a encarnação, também negavam o valor da morte do Senhor Jesus, não vendo nesta morte qualquer valor expiatório. Assim, pois, negavam tanto a pessoa como a missão de Cristo Jesus. Os gnósticos, por conseguinte, negavam ao Senhor que os comprara através de sua missão expiatória. Cristo é quem nos trouxe o verdadeiro conhecimento, o entendimento espiritual, em contraste com a falsa e presunçosa gnose, ou gnosis, conhecimento, dos mestres gnósticos. Essa palavra que temos aqui em nosso versículo, o verdadeiro, deve ser entendida em sentido pessoal, ou seja, aquele que é veraz, isto é, a pessoa de Cristo, conforme era apresentado pelo Evangelho dos Apóstolos. O Deus homem que fizera expiação e que voltará a fim de receber-nos na glória. O restante deste versículo mostra que Cristo está em pauta, porquanto é nele que permanecemos, e não em alguma verdade cristã abstrata. O objetivo da encarnação de Cristo, do Filho, é fornecer-nos compreensão sobre o Cristo, o Salvador e Senhor dos homens, levando-nos a permanecer nele e, deste modo, obter a vida eterna em sua plenitude. Quando João afirma que estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, ele está usando uma linguagem mística, aludindo à comunhão que desfrutamos com Deus Pai e com Deus Filho, através da presença íntima do Deus Espírito Santo, o qual vai formando em nós a imagem e a natureza de Cristo. Isto se dá, é claro, para cada pessoa que foi salva. Faço aqui uma observação sobre a palavra místico que acabei de mencionar e vou mencionar algumas vezes neste vídeo ainda. Quando usamos a palavra místico, não a usamos no sentido de algo esotérico, como é usado e feito hoje, mas no sentido que esta palavra tinha em primário, que é o equivalente a espiritual, posicional, coisas que são reais para todo salvo. Paulo utiliza a expressão em Cristo por nada menos do que 174 vezes em suas epístolas, apontando para esta realidade mística ou espiritual. Nós permanecemos em Cristo e Ele em nós. E assim, a natureza divina se vai formando na natureza humana até que chegaremos a possuir a plenitude da natureza divina, tornando-nos a plenitude de Cristo, tal como o corpo humano empresta à sua cabeça a plenitude da personalidade. Não vamos nos tornar deuses divinos nesse sentido. Vamos continuar humanos, com certeza. Mas o nosso caráter, a nossa personalidade, que vai permanecer personalidade, o nosso caráter, vamos ter o caráter de Cristo. Cristo será tudo em todos. O tema da comunhão mística e espiritual com o ser divino é muitas vezes repetida nesta epístola de 1 João. Quando lemos aqui a frase, "Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna", não há dúvida razoáveis que essas palavras afirmam a divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e nele está a vida eterna.
Em redor dessa afirmação bíblica, naturalmente, tem surgido imensa controvérsia teológica, provocada principalmente por aqueles que não veem em parte alguma da Bíblia a divindade de Cristo, devido a seus sistemas doutrinários preconcebidos. Contudo, embora alguns aceitem a divindade de Cristo, pensam que aqui está falando somente de Deus Pai e não a Cristo, que ele seja Deus, ou que aqui fala da divindade dele. Argumentam os tais que pensam assim que isto seria mais natural falar do Pai, já que Deus é a fonte original de toda a vida, que o Filho é apenas o agente da mesma, e que o Pai está presente no contexto, antes e depois deste versículo, que estamos nos referindo, né? 1 João, capítulo 5, versículo 20. Seja como for, o fato é que o ensino da divindade de Cristo é perfeitamente comum nas páginas do Novo Testamento, conforme se vê em Hebreus capítulo 1, versículo 3, João capítulo 1, versículo 1 e muitos outros. Eu vou ler para você. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é a expressão exata do Pai, Deus, o Pai, ele é o Filho. O Novo Testamento ensina que esta plenitude da divindade está encerrada na pessoa do Senhor Jesus, conforme nos mostra claramente o trecho em Colossenses capítulo 2, versículo 9, carta do apóstolo Paulo. Ele diz: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Assim sendo, a expressão encontrada aqui em 1 João, onde temos verdadeiro Deus, dá a entender algo mais que a forma da divindade parcial e imperfeita que os gnósticos imaginavam ser possuída pelo Espírito Cristo. Antes, o Filho de Deus é o verdadeiro Deus, inerente, igual a Deus Pai, nessa divindade e seus atributos, ainda que por ocasião de sua missão terrena, tenha assumido posição de inferioridade em relação a Deus, o Pai. Ele esteve aqui como servo, era necessário para a nossa salvação. Aqueles que se opõem ao ensino da divindade de Cristo, como algo declarado neste ponto, salientam que Deus Pai se acha no contexto, e que seria de estranhar que ele reaparecesse no versículo 20, tendo sido mencionado no versículo 19, você pode ler o versículo anterior aí na sua Bíblia. Além disso, a idolatria é aludida por João no versículo 21, como adoração a deuses falsos, o que subentende a adoração ao verdadeiro Deus como algo necessário. Portanto, antes e depois do versículo 20, aí de 1 João capítulo 5, é mencionado Deus Pai, Deus Pai. Isso é possível, naturalmente, mas é raciocínio mais débil do que aquele que meramente aceita que o verdadeiro Deus, que acabara de ser mencionado, é também que o verdadeiro ali seja o verdadeiro Deus, se referindo ao Filho. Isso estaria de conformidade com a expressão de Paulo em Colossenses capítulo 2 e 9, como já mencionamos, que também encerra uma nota polêmica contra os gnósticos. Seja como for, o ensinamento acerca da divindade de Cristo não depende deste único versículo como texto de prova. Se porventura está em foco Deus Pai aqui neste versículo, quando diz verdadeiro Deus, então o significado desta passagem seria: este Deus que se manifestou e revelou no Filho, anunciado pelo Evangelho dos Apóstolos, que é o verdadeiro Deus, e somente por meio do Filho é que dele nos podemos aproximar. Essa ideia, naturalmente, é verdadeira, dominando a epístola inteira de João, sendo possível que isto é o que está em foco neste versículo.
Em última análise, a realidade só pode ser experimentada espiritualmente. E essa experiência mística está diretamente relacionada ao Filho, que é divino. Nessa comunhão com a divindade, com a realidade íntima, é que chegamos a possuir a vida eterna. João diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. 1 João capítulo 5, versículo 11. Ele diz mais, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 12. Portanto, os intérpretes entendem aqui que está em vista como o verdadeiro, ou o Filho, ou o Pai. É quando nós vemos a expressão aí nesse versículo, o verdadeiro, que está em vista o Filho ou o Pai, ou a verdade abstrata. A edição, ou melhor dizendo, a adição do versículo das palavras a saber, em seu Filho Jesus Cristo, parece fazer com que a alusão seja ao Filho. Porém, se o Pai está em foco, então o ensinamento é que, estando nós no Filho, de fato estamos no verdadeiro Deus, ou seja, temos companheirismo místico com o Filho, que é Deus, e por consequência, com o Pai, que também é Deus. Isso seria reiteração do que se lê em 1 João capítulo 1, versículo 3, onde diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ou, do que se lê em 1 João capítulo 3, versículo 24, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Hebreus capítulo 1, versículo 3, falando do Filho de Deus, o escritor nos diz o seguinte, eu já mencionei parte desse versículo, pelo menos, ele diz, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos seus pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O Filho eterno é o Verbo, a plena e definitiva revelação de Deus. A fim de nos dar uma ideia mais elevada, ele nos ensina quem é este Filho. O herdeiro de tudo, o Criador dos mundos, o resplendor de sua glória, a própria imagem da sua pessoa. Aquele que sustenta todas as coisas. Como, por exemplo, temos isto em João capítulo 1, versículo 1 e versículo 18. Bendito o Senhor, ele que fez os mundos, que fez também a purificação dos nossos pecados. Para a criação bastou sua palavra, mas para a obra da salvação ele teve de pagar um alto preço, sua própria vida. Uma série de citações dos salmos messiânicos, como os capítulos 2, 45, 102, 110, estabelece a exaltação e a supremacia do Filho de Deus nesses salmos. E nós encontramos também no livro de Hebreus. Os anjos são criaturas, o Senhor Jesus é o Criador. Eles são servos, ele é o Senhor. Os anjos, de maneira invisível, ministram a nosso favor. Somente Jesus tornou possível a purificação dos nossos pecados, dos meus e dos seus pecados, os nossos pecados. Ele tomou um corpo humano para fazer isto. E o que ele é realça de modo incomparável o valor do que ele tem feito. Deus nos falou pelo Filho. Por esta razão, inicia o capítulo 2 de Hebreus. Importa que nos apeguemos com mais firme às verdades ouvidas. Anteriormente, no Monte Santo, uma voz celestial ordenou solenemente que os 3 discípulos não ouvissem a Moisés e a Elias, mas sim ao Filho amado. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Mateus capítulo 17, versículos 5 a 8. Nós também, pela fé, vemos
Jesus. Note aí nesse capítulo 2 de Hebreus, versículo 9. O capítulo 1 de Hebreus nos apresenta Jesus como Criador e primogênito. No capítulo 2, ele aparece como o homem glorificado e conquistador da morte. No capítulo 1, os anjos de Deus o adoram. No capítulo 2, o Senhor Jesus foi feito um pouco menor que eles, pelo infinitamente amargo sofrimento da morte que ele experimentou. Note o versículo 9 deste capítulo 2 de Hebreus. Porém, o Salmo 8, citado anteriormente, nos revela que todo o propósito de Deus em relação a Jesus Cristo. O Salmo 2 nos mostra lá o propósito de Deus em relação a Jesus Cristo, o homem. Você tem que ler esse salmo. Uma coroa de honra e glória está sobre a sua cabeça, a cabeça de Cristo. O domínio universal lhe pertence por direito, e em breve todos se prostrarão debaixo de seus pés e de suas leis. Mas a posição que o autor da salvação presentemente ocupa proclama a excelência da salvação. E como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É a pergunta. Hebreus capítulo 1, versículo 3, afirma que o Senhor Jesus Cristo é o resplendor da glória e a expressão, ou seja, a marca exata do ser divino. Sobre a pessoa de nosso Senhor paira um mistério cuja manifestação em nossa vida constitui uma ação da graça soberana de Deus. Ao que crê, esse mistério se desvela. Em sua configuração terrena e humana, Jesus de Nazaré traz o ser de Deus. Ele pode dizer: eu e o Pai somos um. E quem me vê a mim, vê o Pai. João capítulo 10, versículo 30 e capítulo 14, versículo 9. Quem encontra o Senhor Jesus, encontra a Deus. O apóstolo Paulo testemunha repetidamente em suas cartas que Cristo é a imagem do Deus invisível. Jamais o ser de Deus foi manifestado em forma mais pura que em Jesus Cristo. Por isso também, o apóstolo João, escrevendo no começo de seu evangelho, ele diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João capítulo 1, versículo 18. Resplendor da glória significa que Jesus Cristo recebe a luz a partir da glória de Deus, mas ele próprio a irradia de forma límpida e sem diminuí-la ao nosso mundo em trevas. Assim como ele é portador da glória divina, também devem vir a sê-lo as pessoas que lhes confiam sua vida e lhes obedecem. Leia Marcos, ou melhor dizendo, Mateus capítulo 5, versículo 14, Filipenses capítulo 2, versículo 15. O mesmo processo que se desenrolou na vida de Jesus deve repetir-se na vida dos cristãos. Com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Por ser Jesus Cristo expressão ou marca, como já nós dissemos, exata do ser de Deus, reconhecemos nele como Deus é na verdade. Por meio de uma ilustração, podemos dizer, assim como a moeda produz de forma independente e clara a efígie daquele que a emite, assim acontece com a realidade de Deus em Jesus Cristo. Nós lemos que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Além dele ser Deus e expressar a imagem do Deus Pai, a imagem de Deus, ele também sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo não somente é o Criador e Consumador do mundo, ele é ao mesmo tempo o mantenedor. Não apenas a existência deste mundo e o surgimento de toda a vida sobre ele é a obra de Jesus Cristo. Também é a ação de manter incessantemente a criação. Tudo o que existe neste mundo, a vida de cada pessoa individualmente, como também as constelações de poder, sempre outras entre grandes nações que mantêm em andamento o percurso da história mundial, deve
deve sua existência unicamente por intermédio de Jesus Cristo. Por meio dessa afirmação da palavra de Deus, torna-se visível que, na verdade, a criação toda encontra-se, desde a queda do pecado, num processo inegável de decadência. Sem a intervenção de Deus ocorreria uma desintegração total. Já o livro de Jó, por exemplo, consta: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Jó capítulo 34, versículo 14 e 15. Unicamente o sustento de Deus preserva o universo. E esse sustentar realiza-se precisamente mediante a palavra divina, cujos efeitos não se estendem apenas ao nosso mundo visível, mas a todo o cosmos. Ele sustenta o universo. A palavra de Deus é a única coisa que pode preservar o mundo da dissolução. Na nossa época, diante do assédio de poderes demoníacos, percebemos com clareza cada vez mais, à medida que a palavra de Deus é rejeitada, o mundo se encaminha para as trevas, mais densas trevas. As afirmações acerca de Cristo superam-se mais e mais. Ele criou os mundos por ordem de Deus e ele efetuou a purificação dos nossos pecados. No grego, a palavra criar aqui significa fazer, agir, e possui no versículo 2, no qual se fala da criação do mundo, o mesmo significado como no versículo 3, onde o apóstolo aponta para a morte de Jesus na cruz, pelo qual fez purificação dos pecados. O termo grego que é usado aqui, e em Hebreus capítulo 11, versículo 3, com significado idênticos, corresponde à palavra hebraica bará, ou bara, que traduzido é criar, que nós temos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e aparece outras vezes neste capítulo 1 de Gênesis, mas também em Isaías capítulo 43, versículo 1. Ou seja, o ato de reconciliação e redenção é um agir idêntico de Deus ao dos primórdios do mundo. Encontra-se numa profunda relação entre si, a manhã da criação do mundo e o romper do novo dia de Deus com a redenção, que Jesus Cristo conquistou por meio de sua morte no Gólgota e que se realiza na nova humanidade, nos salvos. É isso que Paulo quer dizer quando afirma: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. É o mesmo Deus que atua na criação e na redenção. É a palavra eterna que produz com a mesma força o mesmo efeito. Nova vida se forma. Na organização das partes da frase pode-se reconhecer que para o apóstolo a ação redentora de Deus é o centro de todos os acontecimentos, em torno do qual a sua reflexão gira constantemente. A morte de Jesus na cruz para o perdão de nossos pecados é o auge, o alvo de seu envio à terra e a base de nosso relacionamento com Deus. Ninguém pode encontrar perdão e paz, ninguém pode tornar-se justo diante de Deus e chegar a Ele se Jesus não tivesse morrido por nós. Sua morte na cruz do Gólgota é para toda a eternidade o evento central da história universal. Nesse evento, percebemos algo da dimensão do pecado humano, que Deus teve de castigar de forma tão terrível seu unigênito Filho, que morreu vicariamente, abandonado por nós, abandonado por Deus a favor de nós naquela cruz. Mas igualmente vislumbramos a medida infinita do amor de Deus,
que estava disposto a dar o melhor por nós, seu Filho eterno. Por isso o sofrimento e a morte de Jesus serão, para os redimidos perpetuamente, no tempo e na eternidade, motivo de gratidão e adoração. Deus responde à morte sacrificial de seu Filho com a ressurreição e ascensão. Jesus Cristo é exaltado à direita de Deus e recebe todo o poder no céu e na terra. Aquele homem, sem deixar de ser Deus, mas ser um verdadeiro homem agora, ele tem nas mãos as rédeas do governo universal. A mais profunda humilhação de Jesus vem a ser a base de sua soberania eterna. Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. A expressão assentou-se à direita remete-nos para o Salmo 110, versículo 1, onde diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa palavra profética cumpriu-se no dia da ascensão do Senhor Jesus. Leia Marcos capítulo 16, versículo 19. Ainda terá o seu cumprimento total quando ele voltar para reinar neste mundo. A filiação divina de Jesus, que constituía uma determinação de Deus antes de todo o tempo, e que Jesus comprovou através de sua vida, paixão e morte, torna-se manifesta na sua exaltação a todos os poderes celestiais e na volta de Jesus com glória a todos os poderes terrenos. Depois que Cristo consumou o sacrifício para a redenção das pessoas, Deus o retirou da terra e o instalou na soberania mundial. Jesus Cristo tem participação no trono de Deus.